E aí, pessoal, como vão? Vamos continuando então aqui falando sobre banco de dados, chegando nos nossos últimos assuntos, e a gente vai falar agora sobre funções de agregação. Qual é o objetivo da função de agregação? É resumir dados. Então você tem lá 200 linhas no banco de dados. Aí eu quero saber quantos clientes moram em Natal. Beleza, eu posso até fazer um select, botar um where, né, para dizer ali e achar os clientes que moram em Natal. Mas isso não vai me dizer a quantidade. Então, as funções de agregação têm como objetivo juntar, fazer uma contagem, fazer uma soma, fazer então algum procedimento que nos ajude a agrupar, tá certo? Então, por isso que a gente vai chamar aí desse comando, tá certo? De funções de agregação e que podem ser também utilizadas juntos com o comando groupby, tá certo? E aí eu vou agrupar esses elementos e somar por grupo, ou contar por grupo, ou fazer média. Tudo isso está aqui, ó. Sim, já estou dizendo aqui que eu preciso de apelidos agora, porque as funções de agregação elas vão estar lá e vai gerar um nome estranho, vai gerar contagem de tal coluna. Aí é melhor a gente colocar isso em português para ficar bem claro. E aí para isso a gente vai utilizar alias, apelidos. Aí eu vou botar s, alguma coisa, e vai ser o apelido que eu estou dando para aquela função de agregação que eu utilizei. Vamos exemplificar para vocês entenderem um pouco melhor, tá certo? Mas já aviso que são esses 5 tipos aqui as principais funções. Então, a função para contagem, para soma, o sum, tá tudo em inglês. AVG significa average em inglês, não? Então média, o máximo e o mínimo, ok? Max e min. Então a gente coloca aqui e diz o nome da coluna. No caso da count, vocês ainda têm a possibilidade de utilizar um asterisco aí. Count, aí abre parênteses, coloca um asterisco. Só no caso do count. Por quê? Porque já que ele está contando, o que importa para ele é saber que ele vai contar qualquer coluna, qualquer coisa que tenha preenchido, que ele encontre no meio, ele vai fazer a contagem. No caso dos outros, não. Sum, AVG, max, min, eu vou ter que dizer o nome da coluna ou das colunas que eu quero fazer essa soma. Tá bom? Então, vou ter que usar valores numéricos, colunas com valores numéricos. No count, não. Eu posso usar qualquer um. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos, tá certo? Então, select. Aí, olha só, aqui onde eu habitualmente dizia o nome das colunas que eu queria, CLI nome, CLI endereço, ou sei lá, CLI logrador, né? O nome das colunas que eu tenho, agora eu coloco a função de agregação aqui. E percebam que o resto se repete. From, TV clientes, posso botar where, posso botar join, posso colocar qualquer uma outra coisa. A função de agregação, ela obrigatoriamente modifica dentro do select qual coluna que eu vou modificar. Então, eu estou fazendo aqui uma count de clique código, ou seja, uma contagem de códigos de cliente. E como o nome da coluna se chama count, abre parênteses, clique código, a gente coloca s, e aí o nome dele que vai aparecer bonitinho para a gente lá é total. Mesma coisa aqui, ó, sum. Então, aqui é para fazer a soma de todos os preços das entregas aqui. Tem uma tabela de entregas, então eu vou fazer a soma de todos os preços. Então, ele vai, todo registro que ele achar, ele soma, e aí o resultado vai estar em uma linha só, dizendo lá que o total é igual a 300. Então, esse é o objetivo, é gerar um relatório. O MySQL vai fazer essa conta para a gente. Você não precisa fazer isso via software. Tá certo? Dá para fazer? Dá. Você pode fazer simplesmente puxar aí e fazer uma gambiarra no código de programação para tentar somar isso daí. Mas o objetivo aqui é facilitar, tá certo? Então aqui eu tenho outros exemplos nos slides, tá certo? Que eu vou deixar aqui já utilizando group by. Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão entender melhor. Mas só para dizer aqui, ó, eu posso agrupar. Então, o mesmo que eu coloco aqui em cima, ó, emp setor aqui em cima, eu boto aqui no group by também, e ele vai agrupar esses elementos. Então, ele vai fazer aqui, por exemplo, a soma por setor. Seria isso. Aqui, ó, de novo, ó, vem emp código. O mesmo que eu boto aqui no group by, aqui, ó, vem emp código, é o mesmo. Tá certo? Então, o que eu boto aqui em cima, que não seja uma função de agregação, eu boto ele também no group by. Esse group by vai estar lá depois de tudo, depois do where, tá certo? Antes do order by, eu boto esse group by aqui. Aqui, como não tem nenhum deles, eu botei from e botei diretamente aqui, tá certo?
Ainda vou deixar aqui de exemplo, eu vou mostrar lá no código daqui a pouquinho para vocês, mas já deixo aqui que eu também posso ter uma cláusula de where, tá certo? Um where, né, para eu delimitar os dados que eu estou pesquisando. E quando o que eu quiser delimitar, ele não for um campo comum, mas for um campo de agregação, nesse caso aqui, o count, asterisco, quantidade. Aí eu quero apenas aqueles que têm uma quantidade maior do que 1. Então eu não boto no where, porque não vai dar certo. O where não vai conseguir enxergar as funções de agregação. Então eu boto da mesma forma, se você quiser usar o where, pode, tá bom? Mas para esse caso, então eu faço aqui, ó, tendo, aí eu boto de novo o count aqui, o mesmo count que eu botei, count asterisco aqui, maior do que 1. Então, depois que ele terminar tudo, ele vai fazer esse having, que é como se fosse um where depois de terminar, agora considerando também a coluna da função de agregação. Tá bom? Vamos praticar isso para vocês entenderem na prática, tá bom? Aqui eu termino, tem outros exemplos aqui, para ficar aí você pode pausar o vídeo e ver com calma. Tá bom? Outros exemplos aí. E vamos lá, vamos falar então aqui, estou no meu Workbench, tenho aqui o meu banco de dados, onde eu tenho aviões, clientes dos voos, pilotos e voos. Vamos dar uma olhada nos meus aviões aqui, eu vou dar um select asterisco from TB aviões, e eu tenho aqui 5 aviões, todo mundo está vendo. Como é que eu faria para o banco me dizer esse dado? Para ele me trazer esse dado específico? É fácil, é só eu colocar aqui, ó, tirar o asterisco e colocar aqui um count asterisco. Vou executar. Agora ó, o count asterisco deu 5. Aí, como eu disse, não fica legal, né, o nome da coluna aqui com count asterisco. Antes isso daqui, só para você lembrar aqui, ó, ele dizia o nome das colunas bonitinho aqui. Mas agora ele está mostrando count asterisco aqui, tá certo? Se você não quiser dessa forma, você bota aqui S e escreve um nome qualquer aqui que ele vai utilizar. O que você digitar aqui, ele vai ser o novo nome da coluna, tá bom? Então, S total. Beleza, então olha só, ele fez aqui essa contagem. Legal, vamos pegar uma tabela um pouco mais complexa. Por exemplo, a tabela de voos. Eu vou dar um select aqui na tabela de voos. Eu tenho 3 voos. Desses voos aqui, ó, eu tenho o voo AVI código. Então, são 2 voos no avião número 3 e um voo no avião número 1. Tá vendo isso daqui? Então, se eu fizer aqui select count, posso botar asterisco ou posso botar voo AVI código. Voo AVI código vai dar a mesma coisa, tá? Por enquanto. Então é QTD voos. Isso aqui eu acabei de inventar, tá? Acabei de inventar isso aqui. Posso até botar aqui quantidade de voos, entre aspas aqui. Ele também vai aqui aceitar. Quantidade de voos. Então, aqui, opa, o que eu fiz de errado aqui? Select, faltou o S. Pep, errado. Count não existe. Count. Agora foi. Aqui, ó. Quantidade, menino, botou errando, viu? Quantidade de voos. Então, tá aqui, ó. Deu certinho, 3. Mas imagina que eu queira agrupar. E eu fiz o exemplo com contigo agora, né? Então, eu vou botar aqui, ó, de novo, ó, select asterisco. Só para deixar esse código aqui, vou rodar esse. Então, perceba que eu quero saber quantos voos por avião. Ou seja, eu quero que todos que sejam 3 ele some, todos que sejam 1 ele some. Então, como é que eu faço isso? Vou voltar para esse código aqui, que é o que está mais próximo do que eu quero. E vou botar aqui, vírgula. E vou botar o nome do que eu estou juntando. Eu até vou botar antes, que eu acho que fica mais bonito. Aqui, ó, vou AVI código. Vírgula. Tá bom? Então, show. Vou rodar de novo aqui. Só para mostrar aqui, ó. Beleza. Como eu não agreguei, ele pegou um código qualquer, que foi o primeiro código de voo que ele achou, e botou aqui. E está dizendo que esse avião tem 3. Mas, como eu disse para vocês, sempre que tiver algo que esteja aqui em cima, junto com funções de agregação, essa coisa que eu botei, no caso, a função de agregação, beleza. Esse daqui que não é função de agregação e está junto com a função de agregação, eu tenho que botar ele aqui no group by. Isso é macete. Macete. Tá aqui em cima, tá aqui embaixo também.
E agora ele vai agrupar pelas mudanças de código do avião. Vamos dar uma olhada como é que fica aqui. Ó, então, ó, o avião 1 teve um voo, o avião 3 teve 2 voos. E a gente já sabe que isso é verdade, o avião 3 e avião 1. A mesma coisa seria do piloto. Se eu quiser botar aqui o piloto 1 voou 2 vezes, o piloto 2 voou uma vez. Ok? Então, esse é o funcionamento das funções de agregação. Aqui eu botei count. Não creio que eu tenha algo numérico nesse daqui. Eu acho que eu tenho em aviões. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se em aviões eu tenho algo que valha a pena a gente olhar aqui, ó. Horas de voo. Eu posso somar essas horas de voo aqui, tá certo? Acho que ficaria legal, né? Então vou botar aqui um sum. Se eu botar sum asterisco, ele já está underline aqui, ó. Underline não, tá sublinhado aqui, né, de vermelho, indicando que tem erro aí, ó. Não dá para fazer sum asterisco. Eu tenho que dizer o que eu estou somando. Sum AVI horas de voo. Beleza? Ó. Então, estão 13.000 horas de voo em todos esses aviões. Se eu tiver feito um join ou algo assim que dê para eu agregar as coisas aí vai ficar mais legal ainda. Vamos dar uma select asterisco from TB aviões, join TB voos. Aí o que une a tabela de voos com a de avião? A coluna voo AVI código. Então, voo AVI código é igual a AVI código. Igual. Show. Então, aqui, ó, beleza. Join TB voos. Ele está reclamando aqui que não existe banco selecionado. Facinho, ó. 2 cliques aqui, vamos rodar esse cara. Show de bola. Então, agora ele está trazendo para mim, ó, o nome do avião, as informações do voo e do avião ao mesmo tempo. Legal. Então, eu tenho aqui os nomes dos aviões, inclusive, que foram usados em cada voo. E eu consigo fazer algo mais legal, né? Eu consigo botar aqui um group by AVI nome. E aí o mesmo que eu coloco aqui, eu boto aqui AVI nome. Lembrando, isso só vai funcionar, obviamente, se eu tiver alguma função de agregação. Se eu só botar o group by aqui, ele só vai juntar aqui, tá certo? Vai tirar as repetições, não ajudou em nada. Agora, quando eu boto aqui um sum e vou somar aqui as horas de voo, então seria AVI, olha aqui, aviões, AVI horas de voo. Horas de voo. Aí olha que legal. O avião Ari tem 200 horas de voo, tá certo? Em voos. Lembre-se disso, tá certo? Porque tem outro avião aí que tá lá, que tem horas também de voo, mas não tem registrado nenhuma hora, tá certo? Já o Gol, somando aí as horas de voo dele nesses voos, tá aí 4.000 horas, tá bom? Então é essa lógica, é isso assim, é dessa forma que funciona, tá bom? Essas são as funções de agregação. O que eu não mostrei para vocês aqui foi apenas o having. Vamos executar esse cara aqui. Ó, o having é quando eu quiser fazer um filtro aqui. Então, para a gente finalizar, se eu quisesse dizer aqui que... Vamos reduzir isso daqui. Eu vou chamar só de QTD. Para ficar aqui, ó. Então, se eu botasse aqui from where... menino, ei. Where QTD maior do que 1. Só de 2 em diante. Então, maior ou igual a 2, ó, tá? Entenderam aí? Maior ou igual a 2. Beleza, isso aqui vai dar erro. Porque ele vai dizer, ó, não sei o que é QTD, não. Aí você vai pegar e vai dizer, cara, é esse daqui, ó. É um count AVI código. Aí vai rodar, ele vai dizer, bicho, eu não entendi. Ele continua sem entender. Então, quando você quiser usar funções de agregação, facinho, você bota aqui no having e joga esse cara para cá. Ok? Tira do where, que não vai ter nada aqui. E vamos executar. Belezinha, galera? É esse daí o conteúdo. Espero que tenham entendido e que utilizem esse assunto bastante. Boa sorte aí nas atividades. Valeu!